Hoje a gente vai falar do resultado trimestral dos fundos da XP, o MXRF, o XPCI e o Habitat. Então a gente vai começar aqui pela carta do gestor, né, o que ele acha aqui com relação ao cenário macro. Então, ele acha que a taxa Selic, né, em patamares menos contracionistas, ela vai ajudar aqui, né, com a economia de uma forma geral, né? Então, ele acha que essa questão das emissões vão ser aceleradas, então o mercado de capitais ele vai se beneficiar bastante da redução da taxa de juros. Então, o próximo semestre deve ter aí mais emissões, né, de fundos imobiliários, porque ele acha que a política monetária ela vai melhorar, né? Então vai ser melhor para o mercado com a queda da taxa de juros que está chegando aí, né? Está aparentemente chegando, né? Então, no segmento econômico, a implantação do novo Minha Casa Minha Vida, né, em São Paulo, e também lá em São Paulo tem esse programa aqui, pode entrar, vão ser fatores que vão impulsionar a retomada do segmento. Então, o governo do PT ele normalmente faz dá muita ênfase ao Minha Casa Minha Vida. Então, principalmente construtoras que têm, né, uma boa parte dos seus negócios em Minha Casa Minha Vida, elas devem se beneficiar dessa retomada de mercado. E, por último, que ele fala que o Maxi Renda encerrou em julho, né, a 8ª emissão de cotas do fundo, teve a captação de 334 milhões. Aí vai aqui rapidamente para o cenário macroeconômico, e eu coloquei algumas poucas questões aqui que a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira é em relação à meta Selic, né, histórico. Então, a gente vê que no Brasil, de 2017 né, até 2023, aqui, a gente teve um monte de diferentes taxas Selic, né? Então, vai 7,50, 6,50, 5, chegou nos 2, subiu para 3,50, 10, 13 e agora já está diminuindo de novo. Então, é uma montanha-russa. Os fundos que são indexados, principalmente, né, a meta da Selic, a taxa Selic, o CDI, né, esses fundos eles têm essa rentabilidade muito grande, muito boa, né, quando a Selic está alta, e vai diminuindo quando a Selic também vai diminuindo. Porque quanto menor a Selic, menor os pagamentos mensais. E já quando você tem uma Selic muito elevada, uma taxa Selic elevada, a inflação ela tende a ceder. Então, os fundos que são indexados à inflação, eles tendem a distribuir menos rendimento. Então, por isso que a gente normalmente faz a distribuição de uma carteira, você coloca fundos indexados ao CDI e fundos indexados à inflação. A maioria dos gestores, eles preferem os fundos indexados à inflação. Por quê? Porque o Brasil ele tem um histórico, né, de inflação recorrente, essa coisa toda, e para o governo, taxa de juros elevada é ruim, porque ele paga mais juros na dívida dele, né, e é contracionista da economia, e o governo ele quer expandir a economia. Então, historicamente, é bom você estar melhor, né, com mais carteira, com mais ativos, em inflação do que em CDI. Né? Então, é um costume que a gente tem aqui no Brasil. E eu falo isso porque esses 3 fundos que a gente vai falar hoje, eles têm carteiras que têm os dois, mas em concentração diferente, né? O CDI e o IPCA. Cenário macroeconômico aqui. Inflação, IPCA, IBGE e IGPM. Então a gente vê aqui, ó, né, do IGPM que já foi deflação. Em 2023, a inflação na faixa de 4 e pouco aqui, para 2023. Em 2020, a gente teve uma inflação aqui pelo IGPM de 23%. Um monte de contratos aqui, o pessoal quis trocar de IGPM para IPCA. Então, a gente teve vários fundos imobiliários migrando, né, reacordando, né, fazendo um novo acordo para mudar o indexador do IGPM para o IPCA. E a gente teve em 2021 10 de IPCA e 17 de IGPM. Então, o IGPM ele foi bem cruel nesses momentos aqui, em 2020, 2021, por conta da pandemia. Então, a inflação vem apresentando sinais de arrefecimento, sendo um dos principais aspectos que impulsionaram o corte de 50 basis points aí na meta Selic, na última reunião do Copom. Então, enquanto a inflação estiver dando sinais de que ela vai ceder, né, aí o Banco Central ele vai baixando devagarzinho, as reuniões do Copom vão baixando devagarzinho a taxa de juros da economia. Taxa média de juros do financiamento de imóveis. Isso aqui é uma outra métrica importante para o setor imobiliário. E a gente vê o seguinte, ó, olha só como que ela mudou, né, no decorrer do tempo. Então a gente teve aqui em 2011, mais ou menos, entre 9 e 10. Aí a gente baixou para 2012, 2013 aqui, ó, né, em torno ali dos 7.
Aí de 2015, 2016, que foi o auge aqui da crise, aquela coisa toda, a taxa passou de 10, né, que era para conter o consumo mesmo, e contém o consumo, inclusive, né, dos imóveis, dos financiamentos. E aí depois, até 2019, 2020, a gente teve uma queda forte aqui, né, ficando aqui num ponto extremamente baixo, em torno de 6 e poucos por cento, de concessão de taxa de juros, né, para o financiamento, taxa de financiamento. E isso não pode ser muito abaixo dos 6%, porque é o que a poupança paga, né, em torno de 6% ao ano aí, e a fonte de financiamento principal é essa poupança. E agora a gente está no patamar mais alto aqui de ser pegado nos últimos 12 anos, né, em taxa de juros. E isso contém, né, os financiamentos, as pessoas que vão comprar unidades, elas deixam de comprar porque o financiamento está muito caro. Então você tem uma redução do número de financiamentos. Então aqui, ó, o financiamento SBPE, que é esse que usa o dinheiro da poupança, e aquisição da construção em São Paulo. Então você teve em 2017, 18, 19, 20, 21, você teve um crescimento forte. Aqui para trás você teve um decréscimo, né? 2012, aqui, 2014, 2015, teve 112, 75, 46, 2016. 2017 para frente você tem essa subida aqui, né? Essa subida aqui todinha. Você foi que capturou, foi justamente essa fase aqui, 2017 até 2019, foi quando você teve essa redução, né, da taxa de juros de financiamento. Então as coisas elas vão se conversando. Aqui, o mercado imobiliário ele fala também da questão de distratos. Então antes, o pessoal podia distratar o tanto que queria, né? E as construtoras sofriam bastante com essa questão dos distratos. E aí, a partir aqui de 2018, 2019, a gente teve um distrato bem menor, e isso ajuda bastante, né, essa questão do mercado imobiliário, né? As pessoas elas compram, mas elas não distratam mais tanto. No mercado de CRI, certificado de recebíveis imobiliários, eles vão ter cada papel, um papel cada vez mais relevante no financiamento habitacional brasileiro. Então, essa é uma posição que a gestora acha. E aí, ela trouxe o volume aqui, ó, emitido de estoque de CRI. Então, de 2019 para cá, até 2022, a gente teve realmente uma alta muito grande na quantidade de estoque de CRI emitido ao mercado. E isso deve realmente melhorar, né, aumentar com o tempo essa questão da importância do CRI no financiamento do mercado imobiliário. E aqui entra no MXRF. Então, o MXRF é um fundo que tem uma liquidez muito grande, 9,48 milhões por dia, né, liquidez diária. 76% da carteira é em CRIs, tem 6% em permuta financeira, que é mais ou menos o ciclo ali das construtoras, tá? 16% em FIIs e 2% em caixa. Então, essa é a carteira do MXRF, um dos queridinhos, né, do pessoal, é um fundo de base 10, tem maior quantidade de cotistas, né, entre os fundos da Bolsa de Valores. Então é um dos queridinhos aí, né, que o pessoal mais compra. Inclusive, né, ele é comercializado com ágio. Então hoje ele está com ágio em torno de 11%, e o Habitat, que é um outro fundo aí da gestora, está com deságio de 5%. Né? Então tem uma diferença de preço, embora o Habitat ele tenha entregado um resultado superior ao XRF, vocês vão ver. Só que a carteira também ela tem mais risco, né? Mais retorno, mais risco. Então, o resultado financeiro aqui, distribuição por cota, né, do MXRF, a gente vê que foi bem próximo aqui, né? Tanto a distribuição quanto o resultado. Então, bem coerente a distribuição. E aqui, a rentabilidade comparada, né? Com o CDI, com o IFIX e com o Tesouro IPCA. Então, a gente vê aqui que o valor de mercado mais rendimentos aqui do fundo, ele ficou aqui bem, né? Bem próximo aqui também da NTNB, e acima do IFIX, né? Do IFIX e do CDI. São duas métricas importantes aí no período aqui de 2017 até 2023, nos últimos 6 anos. Então, o fundo performou realmente bem, né? Ele é queridinho do mercado, mas ele realmente teve uma boa performance por isso. Até por isso também é um dos motivos que ele é comercializado acima do valor patrimonial. Então, o book de créditos imobiliários dele, 55% aqui está em IPCA, 43% em CDI. Então, ele é mais ou menos metade da carteira em IPCA e metade em CDI. Né? Ele é bem dividido com relação a isso. Fluxo de caixa projetado, a gente teve aí em dezembro e em junho de 24, aqui a gente tem duas distribuições a maior, né? Você vê que o restante é mais ou menos nivelado, mas em dezembro de 23 e junho de 24 a gente vai ter uma parte maior, principalmente com relação à amortização. E aqui está as permutas financeiras do fundo. O que é a permuta financeira? Ele financia aí uma SPE, que a SPE está dentro do fundo,
e você corre o mesmo ciclo imobiliário que uma construtora corre. Então você começa a construir aqui no lançamento, você faz o lançamento, começa a construir, você só recebe 20% do fluxo que você tem para receber. Só que essa parte de construção, fundação, subir parede, aquela coisa toda, é onde mais requer dinheiro, né? Então você tem que colocar muito dinheiro e recebe pouco dinheiro nessa fase. Aí depois do Habite-se, né, que as instituições dão o Habite-se aqui, que a Caixa Econômica financia. Aí você recebe os outros 80%. Então, normalmente, toda construtora funciona assim. Então, você tem um decréscimo, né, de capital, você tem que colocar muito capital de início, pega o prazo da obra todinho, você colocando capital e recebendo pouco, recebe só aquelas prestações intermediárias, aquelas mensalidades, e quando chega lá no Habite-se só, que você vai receber realmente os 80%, a maior parte do patrimônio, 80% do fluxo só quando o imóvel é entregue. Então, 6% da carteira do MXRF é dessas permutas, tá? Então, portfólio invertido aqui, esse aqui agora é o XPCI, ó. O portfólio investido dele é 93% em CRI, 6% em FI, está sem caixa, a liquidez já é bem menor, né? 1,89 milhões, se você for comparar com a MXRF. O resultado financeiro também bem próximo aqui, né, da distribuição, é uma coisa importante, ele realmente está distribuindo o que está aparecendo no caixa, o resultado financeiro. E rentabilidade do fundo contra o CDI e contra o IFIX, você vê que ele já ficou bem pertinho aqui também, né? Foi um pouco superior, o valor de mercado, cota de rendimentos, né? Mas parelho aqui com a NTNB principal. Quando você olha lá o fundo de créditos, né? O IPCA e o CDI são os dois indexadores, só que 70% aqui é IPCA e 30% CDI. Então a gente vê que ele já tem mais IPCA do que proporcionalmente a carteira do que o MXRF. O fluxo de caixa também é projetado, né? Você não tem, ele é mais linear do que o MXRF, ele não tem aqueles picos em julho e dezembro. E por último aqui o Habitat, né? Então o Habitat ele tem 89% em CRI, 5% em FI, também a liquidez de 1,6 milhão, liquidez boa, mas menor do que a do MXRF. Resultado financeiro também bem próximo aqui, né, à distribuição por cota, né, ok? Rentabilidade CDI vezes IFIX, você vê que a rentabilidade dele foi bem superior. Então você pega aqui, ela é bem superior à NTNB principal, IFIX ou CDI. Então a rentabilidade do Habitat ela foi superior à dos outros fundos da casa, justamente porque a carteira ela é mais agressiva nas taxas, né, ela corre um pouco mais de risco. Book de créditos imobiliários, 84% é em CDI. Então, grande parte, a esmagadora parte é em CDI, 4% só em CDI. O IPCA é lá 84%. Então, 84% de inflação, IPCA, só 4% CDI. É o fundo mais carregado em IPCA da casa. Então, MXRF mais ou menos metade, XPCI, né, na faixa de 70%, e aqui 85%. Fluxo de caixa projetado, juros, correção, amortização. De julho de 23 a gente vai ter uma amortização maior aqui, né? Mas está mais ou menos linear também. E aqui, né, eu separei aqui para mostrar para vocês as carteiras, né? Então, essa carteira aqui primeiro é do MXRF, então, ela é uma carteira já bem mais pulverizada, então o máximo aqui do PL aqui é 4,68%, e as taxas, ó, IPCA mais 7,8%, CDI mais 2,3%, IPCA mais 4,8%, né? Você tem taxas não tão high yield, né? Um middle ali, mais ou menos. Quando você vai para a carteira, né, do Habitat, aí olha aqui, ó, IPCA mais 12, né, com LTV de 41, o LTV está o quê? 41, 58, 44, a LTV abaixo de 60, 70, beleza, tá tranquilo. E essa parte aqui, ó, o juro da carteira, IPCA mais 12, IPCA mais 11,5, IPCA mais 12, então ele é um tradicional high yield, né, você vê pelos nomes aqui, Ipioca Beach Residence, Chateau Golden Lagueto, né, então são os propriedades também. E é importante a gente ressaltar isso, porque a gente teve esse caso recente agora, né, dos multipropriedades, principalmente com hectare. Então, várias partes da carteira dele ali realmente deram problema, né, a distribuição de rendimentos veio bem menor, e a gente vê que é um risco que alguns fundos assumem, e algumas carteiras elas acabam sendo sorteadas, né, premiadas ali com um problema grande. O Habitat também tem o CRI High Yield, né, mas conseguiu ali se livrar de grandes problemas. Isso é importante você entender, porque é o seguinte, você, quando tem, né, você adquire um fundo que tem uma probabilidade maior,
de retorno, ele vai ter mais risco, né? Então você tem que pulverizar, você tem que diversificar esse risco, porque se você tem, por exemplo, hectare em 5% da sua carteira, aí ele caiu pela metade, digamos, né? Você perdeu 2%. 2% é dividend yield de 2 meses, né, numa carteira de 12% ao ano. Então, não é um risco muito grande. Agora, se você tem tudo em habitat, esse é um grande problema, né? Você tem tudo em hectare, esse é um grande problema. Então, os fundos, né, eles não são ruins, eles são instrumentos e cada um deles serve para alguma coisa. O high yield, ele vai te dar um rendimento maior, com um risco maior. O middle, o low risk, né, que seria o high grade, ele vai te dar mais segurança, mas o rendimento ele é um pouco menor, né? Então, cada parte da sua carteira ela tem que ser pensada para que você tenha uma estratégia, tanto pulverizada, quanto também de retorno, né? Então, você vai balancear o retorno, balanceando o risco também na sua carteira. Então, essa comparação que eu fiz com esses 3 fundos, aproveitei esse relatório, essa distribuição do resultado trimestral dos fundos da XP, foi também para abranger um pouco desse assunto que está bastante em voga aí no mercado atualmente, né? Então, isso é o que a gente tinha para o vídeo de hoje. Se você gostou, aí deixa, né, o like aí, se inscreve no canal, faz comentário aqui embaixo. Tem também o nosso relatório, o link do relatório também está aqui embaixo. E agora a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, bom dia.